Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Nova Aliança. É com muito prazer que vou deixar aqui mais uma mensagem. Eu quero continuar falando sobre a palavra fé. Eu já venho trazendo algumas mensagens no canal sobre isso, mas eu quero mostrar nesse vídeo aqui como que o sistema distorce tudo o que está relacionado a esta palavra. Porque o sistema religioso, como eu já falei, e se você analisar você vai ver que eu estou certo, eles sempre colocam na mente das pessoas que fé está ligado a você conquistar. Fé está ligado em você ter algo que vai, tipo, como se fosse um amuleto que vai te dar sorte. A pessoa tem fé, então tudo vai dar certo, as coisas vão fluir. Aquela pessoa que quer abrir uma empresa, ela tem que ter fé e ela consegue. A pessoa que quer pagar uma conta, ela tem que ter fé, ela consegue. Ela está doente, ela tem que ter fé, ela consegue se curar. Então sempre a fé está ligado a um tipo de pensamento positivo, quando na verdade nas escrituras fé está ligado em a pessoa estar conectada ao Pai e ser guiada por Ele. Se você analisar Hebreus capítulo 11, se você ler o capítulo todo, você vai perceber que esses homens que as escrituras chamam de pessoas de fé, que inclusive no sistema religioso eles chamam de heróis da fé, né? Eles colocam esses homens nas alturas, mas sempre tentando colocar na mente do povo que esses homens conquistaram, que esses homens foram poderosos, e na verdade é bem ao contrário disso. Porque na passagem de Hebreus 11, mostra homens que por terem fé, eles conquistaram muitos inimigos, eles foram pessoas perseguidas. O próprio Messias, que foi um dos homens que mais teve fé que passou por essa terra, né? Foi aquele que tinha toda a plenitude do Pai, ele foi morto por ter muita fé. Porque quanto mais fé você tem, mais justo você é, mais honesto você é, mais transparente você é. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo em que as pessoas não gostam muito disso, né? As pessoas elas gostam de serem enganadas. Então o que acontece? A pessoa quanto mais fé ela tem, mais justa ela é, mais transparente ela é. Como diz João, né, nas suas cartas, que ele fala que o Pai é luz, nele não há trevas. Então a pessoa quanto mais fé ela tem, mais próximo da luz ela está. E a fé é justamente isso, é você estando conectado ao Pai, assim como Abraão foi conectado ao Pai, assim como Moisés, como Enoque. Você vê que Enoque teve tanta fé que o Pai o levou para ele, né? Então a fé está ligada em não conquistar coisas da terra, mas estar ligado ao Pai. E quando você está ligado ao Pai, você não tem intermediários, não precisa de ninguém te ensinar nada, porque é o próprio Pai que é o seu guia, que é o seu Pai, né? De verdade. Porque muitas pessoas chamam o Criador do Universo de Pai, mas na verdade ele não é o pai dela, porque ela é guiada por outras pessoas, são outras pessoas que a guia. Ela tem guias homens, ela não tem então o pai, então ela tem padrasto. Lembra como Messias falou em João 14, eu não vos deixarei órfão? Então ali ele quis dizer no modo geral que ninguém ficaria órfão, mas lembre-se que ele fala lá em Mateus, né, acho que Mateus 16, que ele fala que é preciso crer. Aquele que crê é batizado, ou seja, recebe o Espírito do Pai, então essa pessoa agora será guiada pelo Espírito do Pai. Aí ela passa a ter um pai. Antes disso, ela era órfã, né? Ela tinha no máximo um padrasto aqui, um padrasto ali, que é o que muitas pessoas têm. E acabam não sendo guiadas pelo Espírito Santo, como esses homens de Hebreus 11 eram. Então é muito interessante a gente separar bem essa questão de fé, porque se você não entender isso, você vai ser mais um fermentado na mão do sistema religioso. Inclusive, a palavra fé dá muito lucro para o sistema. Inclusive, existe uma igreja que é campeã de falar sobre fé, que é a Igreja Universal. Ela fala muito sobre fé. E é através disso que eles conseguem fazer com que as pessoas deem casas, carro, tudo que eles têm para a igreja. E quando eles não dão, aí os pastores falam que eles estão sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eles ligam a fé literalmente às pessoas praticarem alguma coisa para que Deus possa fazer a parte dele, como eles alegam, né? Que você tem que fazer 50% e o Pai vem e faz os outros 50%. Só que o que eles não se lembram ou não comentam com o povo, porque eu acredito que eles não saibam, o próprio Cristo, que foi aquele que mais se encheu da fé do Espírito do Pai,
ele sempre deixou claro que não era para as pessoas desejar as coisas dessa terra, aonde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Era para as pessoas terem fé no sentido de buscar o Pai em espírito e não ficar preso às coisas dessa terra. Mateus capítulo 6. Então, fé não está ligada a isso. E aí eu peguei algumas passagens que falam sobre fé e depois eu vou finalizar com uma música que o sistema religioso conhece muito, que chama-se Vai Dar Tudo Certo, Vai Dar Tudo Certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Ou seja, a fé que eles estão dizendo ali é justamente isso, é as pessoas praticarem a fé, ir para o templo. Eles chamam isso de fé e, na verdade, isso não tem nada a ver com fé. Ó, se você analisar, eu pesquisei aqui versículos sobre fé na Bíblia. Aqui, ó, olha só o início, que a pessoa que criou esse site, ela escreve sobre fé. Olha só o fermento. Fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Até aí, ok. A fé torna o cristão mais forte. Sim, de fato, se a pessoa estiver conectada com o Pai e exercitar essa intimidade com o Pai. Só que é claro que quando ele fala aqui de tornar a pessoa mais forte, a fé sempre está ligada a ir para templo, praticar rituais, né? Como se isso fosse aumentar a fé de alguém. E não aumenta nada. Aumenta é o egoísmo, aumenta a carnalidade, a pessoa achar que ela é mais santa que os outros, porque ela acaba sendo ambiciosa, né? Ela acaba sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, mas é o que o sistema faz e as pessoas não percebem. Então ele fala aqui que a fé capacita as pessoas para suportar as adversidades e equipando a viver uma vida que agrada ao Senhor. Até aí, ok. A pessoa que está ligada ao Altíssimo e não em intermediários, mas a pessoa que está ligada ao Altíssimo, de fato, sim. Quanto mais ela está ligada ao Pai, mais ela vai suportar as adversidades, né? Agora, olha o que ele continua dizendo. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia, já é um fermento. Porque a nossa fé não aumenta quando lemos a Bíblia. Nossa fé aumenta quando estamos íntimos com o Pai e praticamos a sua vontade. Conseguimos discernir a voz do Pai para fazer o que é correto. Não é ler a Bíblia que vai aumentar a fé de ninguém. Até porque a maioria das pessoas que estão no sistema religioso não sabem ler a Bíblia. Não sabem. Então, acabam ficando todas fermentadas se ficarem lendo este livro sem entender como se lê. Aí ele continua. Deixamos a palavra de Deus, deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural, né? Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Aqui já é com certeza um fermento dos grandes, né? Agora vamos ver aqui, ó. Deixe os versículos fortalecerem a sua fé. Ou seja, a fé não é fortalecida por versículos. A fé é fortalecida por uma intimidade com o Pai. Vamos ler os versículos. O primeiro versículo aqui eu já achei estranho, que eu até fui pesquisar na Bíblia se estava escrito isso mesmo, porque aqui ele fala aqui, ó, que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Né? Aqui já vi um fermento, porque se você ler lá no texto onde está escrito, fala assim, ó. Verso 17 aqui de Romanos 10. Ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Do jeito que está aqui, a impressão que dá é que, tipo assim, você só vai ter fé se você ler o que está escrito na Bíblia. E, na verdade, o texto diz que é ouvir a palavra do Pai. Aí você fala, mas o Messias, ele era a palavra. Sim, ele era a palavra para aquele povo de Israel. Passou aquele momento, o Pai se comunicaria com o povo através do seu Espírito Santo, não podemos esquecer isso. Então, a fé ela aumenta quando ouvimos a voz do Espírito Santo. O Messias, o homem, ele veio para Israel. Não veio para os gentios. Para os gentios, o Pai derramou o seu Espírito Santo. É sempre bom a gente ter isso em mente para não sermos fermentados. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Aí esse versículo aqui na mão de cães gulosos, nossa, eles fazem o povo dar tudo para eles, porque fala que a pessoa tem que viver por fé. Eles não vivem por fé, eles vivem por dinheiro. Porque o povo tem que dar o que eles têm para eles e é com o dinheiro do povo que eles pagam seus aluguéis, suas mansões, seus carros, seus salários. Agora o povo pode ficar sem dinheiro esperando que vai acontecer um milagre e a pessoa vai ter algum êxito. Quando na verdade muitos passam fome, estão na miséria, mas isso é claro que nunca é mostrado para não denegrir a imagem do templo religioso, né, do líder.
Mas muitas pessoas dão tudo e ficam na miséria, tentando viver por fé, acreditando que isso é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Primeiro que você tem que ler o contexto do que Paulo está falando. E segundo que viver por fé é justamente você não precisar de templos religiosos, não precisar de líder religioso, não precisar de gurus para buscar o Pai. Viver por fé é justamente isso, é você conectado ao Pai, fazer o que é certo, porque o Espírito Santo do Pai te guia e aí você vai se salvando. Por isso que a fé não é por obras, não é por práticas religiosas, é que eles comparam essas obras ao amor ao próximo, quando na verdade a única obra que salva é o amor ao próximo. E o sistema religioso, eles fermentam tanto a mente das pessoas que quando você lê, que inclusive está escrito, acho que é o próximo verso aqui, ó, Efésios 2, olha só, eu vou ler para você analisar como que o fermento é grande. O sistema religioso fala que essas obras aqui que não salvam ninguém são as obras de amor ao próximo, mas na verdade as obras que não salvam ninguém é justamente as obras que eles ensinam, de as pessoas terem que ir para templo, terem que praticar rituais, ficar debaixo de guias, como se esses homens fossem ungidos para falar em nome de Deus, negando a nova aliança, né? É isso que eles fazem. Então vamos lá, Efésios 2, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui, nessa passagem de Efésios 2 aqui, gente, se você ler o contexto, essas obras que não salvam ninguém eram justamente as obras que o povo de Israel fazia para tentar se salvar. Não está ligado ao amor ao próximo, porque o próprio Messias falou que o único mandamento do Pai é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo, né, é um mandamento de salvação. É a única coisa que perdoa os nossos pecados, né? O amor cobre multidão de pecados. A única coisa que perdoa os nossos pecados é fazer o bem ao próximo, mais nada. Só que aí o sistema vem e fala que não é por obras, para que ninguém se glorie, e o povo deixa de ajudar um ao outro para ficar dando dinheiro para o templo religioso, para o líder religioso. É uma distorção. Quando ele fala que pela graça sois salvos, ou seja, é pela fé, é por ouvir a voz do Altíssimo no seu entendimento, praticar a vontade do Pai. E aí você começa a fazer o amor ao próximo, você começa a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa justa para com o próximo, não por você mesmo, mas é o Espírito do Pai que te convence. Você, crendo, se salva. Lembra como Messias falou? Aquele que crer será salvo. Então você crê que é o Pai que está falando para você, devolva o que você roubou, não pegue para você aquilo que não é seu. É o Pai que está falando no seu entendimento, não traia. E quando você faz essas coisas, você está se salvando, você está deixando de ser fardo para o mundo e você começa a ser uma pessoa que vai se iluminando a cada dia pelo poder do Espírito Santo, não por você, porque nós somos carnes e nós só queremos coisas más. Ninguém consegue fazer o bem sem ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém. Quando você vê uma pessoa estendendo a mão para outra, quando você vê uma pessoa fazendo bem, essa pessoa está fazendo por intermédio do Espírito Santo, porque por ela mesma ela não consegue fazer nada. Deixa eu ver o tempo como que está aqui para não me estender. 12 minutos, ok. Aí ele continua. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ok, temos que ler o contexto todo, mas é óbvio que uma pessoa que confia que o Pai pode justificar o ímpio, essa pessoa tem a sua fé lhe imputada como justiça. E é verdade, o Pai pode realmente justificar o ímpio quando o ímpio se arrepende. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse aqui é o texto base para os líderes religiosos fazer as pessoas imaginarem mansões, casas, carros. Elas não estão vendo, mas acredite, você vai conseguir. E é tudo uma grande blasfêmia, porque aqui Paulo está falando justamente do que no contexto ele fala, que Abraão ele teve como perca essa terra aqui, acreditando numa terra por vir. Moisés sempre não se apegando a essa terra, mas esperando uma terra futura, né? Isso que é o que caracterizava que eles tinham fé. Agora hoje não, hoje ter fé é você querer coisas dessa terra, então tá tudo invertido. E aí entra a questão também das passagens onde fala sobre fé quando o Messias curava as pessoas. É muito engraçado que sempre que tem essas passagens, o ser humano, como foi colocado na mente dele esse fermento muito grande assim, do momento em que nós estamos vivendo agora, onde as pessoas colocaram que a fé, você crer para conseguir uma vitória, para conseguir alguma coisa, o que acontece?
Quando você chega nesse ponto, significa que você está muito fermentado, que você não consegue entender que o Messias, quando curava um cego, curava um surdo, curava um paralítico, é sombra do que o Espírito Santo faz hoje com as pessoas que estão cegas pelo sistema, surdas pelo sistema, paralisadas pelo sistema, e o Pai, através do seu Espírito Santo, ele quer curar essas pessoas. Um caso clássico é as bodas do Cordeiro, que foi dada aos coxos, aos mancos, aos cegos. E as bodas é o quê? As bodas é justamente o Espírito Santo do Pai. O banquete do Pai é o seu Espírito Santo. Quando uma pessoa se alimenta dele, ela se cura da cegueira, se cura da paralisia, não está ligada a coisas da terra, mas na velha aliança era fisicamente, para que nós possamos entender. Foi isso que incomodou o sistema da época. Era o Messias justamente abrir os olhos das pessoas, né, e elas começarem a abandonar todo aquele sistema para seguir de fato o Pai em uma busca espiritual e poder então se achegar ao Altíssimo através das suas práticas corretas, ou seja, deixaram de ser pessoas agora paralisadas pelo sistema para ser pessoas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma passagem que o sistema manipula para que as pessoas pratiquem as suas campanhas, né? Que se você não tem fé, você não agrada a Deus, e na verdade a fé aqui é justamente isso. Se você não tiver crença, se você não crer que é o Pai que está falando com você, você nunca vai agradá-lo. Você sempre vai continuar fazendo coisas erradas e nunca vai se chegar ao Pai através de sua vida. Você precisa crer que o Pai está falando com você. Quando você crê, você é batizado e você vai se salvando. Isso é maravilhoso. Vou finalizar aqui, não dá para ler tudo, mas eu vou finalizar com a música aqui, eu não vou nem tocar ela, creio que você conhece essa letra, é aquela música, se a gente colocar a nossa fé em ação. A nossa fé em ação. Eu não vou tocar a música inteira para não ter problema de o YouTube querer tirar o vídeo do ar. Vai dar tudo certo. A música. Se você colocar sua fé em ação, vai dar tudo certo. Coisa que é um pouco ao contrário, né? O próprio Messias falou, né? Tendes bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? Ele sempre deixou claro que no mundo teríamos aflições. Por que você tem aflições no mundo? As pessoas pensam que essas aflições é a falta de emprego, é a doença. Essa é a aflição do mundo. Não, a aflição do mundo justamente é quando você quer ser justo, honesto, por causa do Espírito Santo do Pai. Por você estar num mundo totalmente em trevas, você vai ter muito atrito por causa disso. Muitas pessoas vão querer ver você longe delas, porque você vai falar a verdade, você vai ser transparente, você não vai omitir, você vai ser uma pessoa justa, e aí os atritos começarão. Então, dificilmente as coisas vão dar muito certo se você for uma pessoa de fé de verdade. Mas creia que quando as pessoas te perseguirem, não é o que está escrito? Aí significa que você está próximo do Pai. Não é perseguir porque você é crente chato que fica na porta dos outros batendo, querendo que as pessoas se salvem. Não é te perseguir porque você é aquela pessoa que só fica falando de religião. Não, isso é um tipo de perseguição natural, porque a pessoa é chata mesmo, ela acha que só ela está certa. A perseguição que faz com que você tenha certeza de que você está próximo do Pai é quando alguém te oferecer um suborno e você dizer não, e as pessoas te perseguirem porque você é justo, porque você é honesto. A perseguição é quando aquela mulher gostosona vier dar em cima de você, meu irmão, e você falar não, e ela vai ficar no seu pé te perseguindo até você ceder, sabe? Porque você foi justo, você foi honesto e não cedeu. Você também, minha irmã, aquele garanhão que vai dar em cima de você e você ser justa, honesta, fiel ao seu esposo, à sua esposa, e você dizer não, aí sim você vai ser perseguido por ter sido igual ao Pai, transparente, puro, andar na luz. Que o Altíssimo fale o seu entendimento grandemente através dessa mensagem, e até a próxima. Deixa eu tentar aqui desligar.